Fala pessoal, beleza com vocês? Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Realidade Israelense, tá? Vou fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje. Coloquei algumas coisas aqui para mim ler para vocês, não na tela hoje, mas vou ler aqui no papel. Então não vou estar lendo, não vou estar nem olhando para cá, eu vou estar olhando mais para baixo hoje para ler. Se bem que esse microfone aqui tá atrapalhando bastante, mas vamos ver se depois no Brasil eu providencio um microfone de lapela. Que isso aqui não é rádio, né? Então fica meio estranho, apesar que a qualidade é bem boa, mas atrapalha um pouquinho. Mas gente, vamos lá, vamos falar aí, né, sobre aquela matéria que eu falei ontem, né, que um comandante aqui de Israel falou sobre a fragilidade de Israel. Vamos voltar a esse assunto, tá? E se realmente pode ter alguma guerra com o Irã, alguma coisa assim. Então eu preferi imprimir, tá? Algumas coisas aqui e falar algumas coisas aqui para vocês, o que eu acho, o que eu penso e colocando notícias também no meio, tá? Já vou pedindo, gente, deixa like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ó, vê se teu sininho tá ativado, vê se teu sininho tá ativado, porque para você todo dia receber avisos de vídeo e também de live à noite, tá? Então aí tentando fazer todo dia live à noite e vídeo de dia, e vai ser assim sempre, e no Brasil vai ser mais ainda, tá? Então vamos lá. Seguinte, vou começar com uma pergunta. E agora, tá? Os riscos que Israel está correndo. Outra pergunta. Quais são os riscos que Israel está correndo? Se você não assistiu o vídeo anterior, de repente seria legal você assistir ele e depois passar para esse. Deixa um do lado do outro, assiste o anterior e volta para esse. Ou então você vê esse, depois você vai lá no anterior e vai ver sobre o que exatamente eu falei. Mas seria legal você fazer uma pausa, assistir o último vídeo que eu soltei, o anterior, sobre o risco de Israel entrar em guerra agora, tá? E continua para você entender isso aqui, beleza? Então vamos nessa? Vamos nessa. Então vamos voltar aqui, ó. A pergunta é, e agora? Os riscos que Israel está correndo, quais são? E vamos falar também de Trump, né? Israel foi abandonado pelo Trump. Podemos ainda contar com Trump? Né? Vocês estão acompanhando talvez o que está acontecendo. Eu não falo tanto de Trump, porque aqui o papo é mais Israel. Mas de vez em quando a gente fala alguma coisa. Mas eu acredito que vocês estão ligados. Mas tem a notícia aqui no meio também um pouco, tá? E Israel versus Irã. Vamos falar um pouco de... E vamos falar também um pouco de Trump agora primeiro, tá bom? Em primeiro lugar, vocês sabem aí que eu sempre defendi Trump aqui no canal, tal, mas mais para frente eu vou estar falando disso também aqui. Tem algumas páginas aqui para mim ler. Então, em primeiro lugar, Trump acabou de sair da Síria, abrindo espaço para o Irã e Rússia. Sim, inclusive a Rússia está até enviando policiais russos para a Síria. Papo para outro vídeo, tá? A Turquia está massacrando os curdos. E daí, Marcelo, dane-se os curdos. Mais para frente você vai entender sobre os curdos também. Lembrando que Israel apoia os curdos, né? Só dando um pitaco aqui. Israel apoia os curdos e os curdos apoiam os israelenses. E curdos e israelenses são praticamente aliados, tá, gente? Para quem não sabe, sim, curdo e Israel apoia a criação de Kurdistão. Um Kurdistão verdadeiro, tá? Não só aquele Kurdistãozinho lá, todo frágil. Lá na fronteira do Iraque, ou é no Iraque mesmo, não sei, desculpa. Mas Israel apoia e tipo assim, seria o Kurdistão seria um segundo Israel por aqui, tão odiado quanto aquela coisa toda, tá? Então um apoia o outro. E o Trump abandonou já os curdos. Tipo assim, morre, não tem problema não, deixa a Turquia matar vocês, e, sabe? Trump anda agindo muito estranhamente. E eu sempre falei pra vocês, eu não tenho político de estimação, mas eu sempre falei, mas o Trump é o cara, mas eu também sempre falei, mas vamos ficar de olho. Pois é. Ó. 2. Trump defendeu seu grande aliado. Trump, aliás, não defendeu seu grande aliado na Arábia Saudita, quando a refinaria de petróleo foi atacada. Lembra aquela que provavelmente foi o Irã, destruiu lá várias partes da refinaria, dando um baita prejuízo tanto
para a Arábia Saudita, quando para o mundo, porque aí o preço de petróleo, essa coisa toda disparou e tal. Trump fez o quê? Nada. Ele não fez nada, gente. 3. Trump não respondeu nem ao ataque do seu próprio drone, que foi derrubado pelo Irã. Lembra que o Irã derrubou, sei lá, uns 2, 3 meses atrás, um drone americano? Não um droninho qualquer. Ele vale o valor de um caça, cara. Aquele drone, o preço dele é o preço de um caça. E ele é do tamanho de um avião, não é um droninho assim, entendeu? E ele não fez nada. Muito estranho essas atitudes do Trump. E na crise dos petroleiros, lembra aí que o Irã, provavelmente também o Irã, atacando vários petroleiros, tacando fogo. O que o Trump fez? Nada. Também nada. Ele só ficava naquela retórica de falar, vamos aumentar as sanções, aumentar as sanções. Isso não adianta, ele já tem outros, o Irã tem outros que ajudam. Então, sabe, isso aí é besteira. O Trump, ele não quer guerra. Gente, e nesse final de mandato, de primeiro mandato de Trump, talvez único, eu até afirmava, não, vai ser reeleito. Hoje em dia eu já não penso mais assim, não sei nem se deve. Pro bem até de Israel, tá? Porque ele tá começando a mostrar talvez umas garrinhas aí que ele não mostrava, tá? Então, na crise dos petroleiros, então ele também não fez nada, só ficava naquela retórica e não fez nada. Então, a pergunta é, Trump ainda é confiável? Vamos seguir aqui, ó. Gente, esse microfone tá atrapalhando muito aqui para ler. Vamos lá. Israel versus Irã. Depois voltamos a falar do Trump. Beleza? Então vamos lá. O Irã pode atacar Israel? Assiste o vídeo anterior, tá? O Irã, que aí você vai entender. O Irã pode atacar Israel mesmo? A qualquer momento. Deixa eu tentar uma posição. Sai da frente, microfone. Caramba. Vamos lá. Bem, se pode ocorrer, sim, pode. Mas não vai ser um ataque geral ou total. Beleza? Como assim, Marcelo? O Irã vai mirar em alguma instalação militar. Ok? Se realmente o Irã for fazer algum ataque aqui em Israel, vai fazer um ataque numa uma instalação militar. Não vai sair atacando para todo lado. Tá? Eles não estão loucos ainda. Beleza? Eles são loucos, mas não estão loucos. É mais ou menos uma coisa assim. Tá? Então, e qual será uma resposta israelense? Se tiver um ataque iraniano aqui em Israel, numa estação militar? Não sabemos ainda. Lembram de quando Hezbollah atacou aquele carro blindado no norte, há poucos meses atrás, na época das eleições? Israel não fez nada? Não fez nada, tá? O que aconteceu? Eu fui lembrando e fui botando aqui, para mim não esquecer também aqui no vídeo, né? Então já não fez nada. Alguns dizem que sim, o próprio Israel falou que sim, que fez, tá? Depois que o Hezbollah atacou aquele carro blindado, cheio de soldado dentro, né? E Israel disse que não aconteceu nada com soldado nenhum, não sei. Israel falou que atacou o ponto do Hezbollah naquele dia, inclusive utilizando helicópteros. Mas cadê as imagens? Tudo sempre é gravado e liberado, tá? E eu sempre mostro aqui para vocês as imagens. Até para propaganda política positiva de Netanyahu, na época. Que estava em campanha total em qualquer ataque que seja, por exemplo, em Gaza, liberava vídeos para mostrar ataque, ou seja, para mostrar a ação de Israel. Mas nada foi mostrado. Muito estranho, tá? Beleza. O que aconteceu foi uma retirada ridícula, fingindo que ter soldados israelenses feridos e parando a chance aí de um conflito ali, tá? Então Israel deu uma regada ali, talvez porque Netanyahu viu que o Hezbollah poderia chegar com força, iniciaria uma guerra. Apesar que Netanyahu queria uma guerra, mas ele queria uma guerra controlada. Com o Hezbollah seria uma guerra contra 150 mil mísseis, ok? Que o Hezbollah tem aí 150 mil mísseis para usar contra Israel, tá? Então, desculpa se esse vídeo ficar um pouquinho longo, tá, gente? Mas vamos tentar pensar um pouco aqui. Então, Netanyahu deu aquela arregada na época, tá?
Então tá. Então o que aconteceu foi uma retirada ridícula, fingindo ter soldados israelenses feridos e parando a chance de um ataque, de uma guerra ali, ou de um conflito. Já que o Hezbollah achou que tinha dado um prejuízo, matando talvez alguns soldados ali dentro daquele carro blindado, tá? Então isso aí, na minha opinião, foi uma vergonha o que Israel fez. A gente já sabe o porquê. Será que a reação de Israel hoje seria a mesma? Ou seja, fazer um teatro de fuga? Correr? Hoje eu acredito que não, tá? Se tiver algum ataque mesmo, provavelmente será em alguma instalação militar. Esse ataque deve ser respondido também em uma instalação militar iraniana, talvez em uma escala um pouco maior do que essas que a gente vê Israel fazendo aí na Síria, né? Mas talvez algum ponto aí, algum alvo iraniano na Síria ou no Iraque, tá? E como sempre, ou praticamente sempre de madrugada. Algumas vezes eu já peguei aviões aqui passando de madrugada, tava em lá e falei, ó, tem caça aqui. E eu sempre aviso, ó, tá indo atacar. Vamos lá. De madrugada é certo, tá? Passa a caça aqui direto, praticamente o dia todo. Mas de madrugada, quando passa, você sabe que tá indo atacar ali pelo Líbano, indo pra Síria, ou direto pra Síria, ou vai pelo mar, entra depois no Líbano, enfim. Tá? Depois, pros novos no canal, é bem-vindo aí, tá? Pra galera que veio lá do Hoje no Mundo Militar, bem-vindo. Deixa teu comentário aí embaixo também. O que você tá achando, tá bom? Do canal. Se tiver que melhorar alguma coisa, fala, tá? Porque a gente ouve vocês. Ó, e se o ataque iraniano for em civis? E se não for que nem eu tô imaginando que vai ser, tá? Eu tô achando que se tiver algum ataque iraniano vai ser num ponto militar, tá? Provavelmente nas colinas de Golã, que tem poucos civis, tá? Mas se for em civis, bom, se for em civis, em uma escala maior, aí sim teremos uma guerra total e aberta, beleza? É assim que eu penso, isso aqui tudo é o que eu penso, tá? Voltando um pouquinho pro Trump, né, que eu falei que a gente ia voltar. Não vamos esquecer da retirada dos Estados Unidos da Síria, que eu já falei. Sim, para mim uma grande traição de Trump. Ok, sei que foi promessa de campanha, lembra? Ele prometeu mesmo sair da Síria, prometeu sair de tudo quanto é guerra. Mas espera, promessa de campanha, ok. Mas precisa olhar o que está acontecendo ao redor, né? E mudar o rumo e deixar a promessa para depois. Aí eu lembro aqui do Bolsonaro. Você lembra do Bolsonaro, o que ele falou? Veja o nosso presidente Bolsonaro. Prometeu mudar a embaixada para Jerusalém e não fez. Foi traição do Bolsonaro? Será? Foi mentira? Ou será que foi alguma adaptação? Que é o que eu penso, tá? Então Bolsonaro prometeu mudar a embaixada e não mudou. Ou seja, mudança de rumo. Se mudar agora, é mais problema para ele. Ele já tem bastante, né? Então está certo. Mude depois, se possível. Ou se depois não der, não muda. Tá? Mais confusão do que já tem, para quê? Beleza? Isso é adaptação à situação. Coisa que o Trump não fez. Visando o quê? No caso do Trump, talvez se reeleger. E eu não acredito muito mais nessa reeleição. E nem sei se realmente deveria acontecer. Não sei quem de direita poderia entrar lá nos Estados Unidos. Estados Unidos sim é um país que só funciona bem de direita, ou seja, com republicano. Mas eu ainda não parei para analisar ainda quem poderia ser um cara legal para entrar no lugar do Trump. O Trump vinha se mostrando muito bem, mas agora é um cara que parece que ficou louco. Ou está mostrando realmente quem ele é agora. Então tá um cara bem duvidoso. E hoje eu não defendo 100% mais o Trump não. Bota aí meus 50% e tô esperando para ver, tá? Mas ele anda decepcionando bastante. Voltando a Israel e Irã. Irã vai atacar Israel? Será que vai atacar Israel? Existe sim uma chance, mas não acho muito grande no momento, mas existe a possibilidade, tá? O Irã não teria coragem de atacar uma cidade grande, como por exemplo Tel Aviv, ou até mesmo aqui em Haifa, tá bom? Assim como Israel também não iria, então não teria coragem também e não iria atacar a capital Teherã, porque aí seria abrir uma guerra total, ok? Se ocorrer ataque de lá para cá,
será um alvo militar, como eu já falei, de preferência afastado de civis, provavelmente nas colinas de Golã. Tá? Ali nas colinas, tal, tem pouco civil ali, ali é mais uma área militar, ok? O novo governo de Israel, vamos falar sobre o novo governo de Israel? Mas que novo governo é esse, Marcelo? Nem tem ainda o governo formado. Não tem, mas vamos falar o que tem agora, tá? Pelo menos nos próximos 28 dias. Não quero falar muito sobre esse vídeo, sobre isso, sobre o novo governo nesse vídeo. E vou gravar um separado, tá? Então fiquem ligados que eu vou falar sobre isso em um vídeo separado. Mas já adianto que sim, vai responder sim, ou seja, um novo governo vai responder sim e vai responder pesado, coisa que o Netanyahu não estava fazendo, tá? E se o Gantz conseguir formar o governo, vai saber lidar melhor com isso. Ao contrário que muitos pensam. Não, ele não vai saber, ele não sei o que lá. Vamos ler aqui, ó. Lembre-se que até o ano passado, o Gantz era militar, general, e não só general militar, ele era chefe do comando militar israelense. Ele que comandava a IDF, ele não é qualquer um, tá, gente? Ele comandava a IDF, comandou a IDF por vários anos, até o ano passado, ok? Ele era o cara da IDF, tá? Até o ano passado. Ou seja, até o ano passado estava na ativa, ligado em tudo, estava no terreno, estava na frente de batalha, literalmente, tá? E não esqueçam que ele, formando o governo, não será apenas ele de militar no governo. Sim, é um governo formado por 4 militares, 4 ex-generais no comando de Israel. Aí eu coloco aqui também. No Brasil, não estamos com militares no comando? Não está melhorando? Não é melhor? Por que aqui Israel teria que ser diferente? Imagina 4 militares no comando, gente. Não é só o Gantz de militar. Não é só o Gantz de general. Tá? E muito mais do que um general. Ex-chefe do comando militar israelense. O cara tá totalmente a par de tudo e o cara tá fresquinho. O cara saiu agora, tem um ano. Entendeu? Mas ele é esquerdista. Aí vem esse papo aí do pessoal, né? Mais uma vez eu sou obrigado a falar não e não. Gantz não é esquerdista. Gantz é de centro. Se for olhar por aí, só por causa do partido do Gantz, tem esquerdistas no partido dele, sim, gente. Tem, mas eu lembro de novo. Vamos voltar de novo para o Bolsonaro. Vamos lá. Mas então sou obrigado a falar do Bolsonaro, do PSL. Que é sim o partido de esquerda. O PSL já se mostrou ser sim um partido esquerdista, tá? Isso torna o Bolsonaro de esquerda? Não, né, gente? Então, a mesma coisa o Gantz, tá? É o partido que acolheu ele, assim como o Bolsonaro não tinha jeito. Foi o partido que acolheu o Bolsonaro, foi o PSL, um partido esquerdista. Mas não tornou Bolsonaro esquerdista. Isso não torna o Gantz um esquerdista, não se engane, por favor, tá? Mas você falou, Marcelo, que ele é de centro, então ele é centrão. Aqui não é Brasil, gente. Centrão é coisa do Brasil, tá bom? Aqui direita é direita, esquerda, centro é centro. Só que tem muita diferença da esquerda daqui para a esquerda do Brasil. Por exemplo, aqui não existe, por exemplo, comunismo. Existe partido comunista? Existe, sim. Mas, cara, os caras acham que não tem nenhuma cadeira no quiser. Se tiver, tem uma só. Comunista, acho que nem tem, sei lá, tá? Então, já começa por aí. A esquerda daqui, ela não é comunista, tá? Então, vamos lá. Cada país é um país. Israel consegue ser mais diferente do que todos os outros. Aqui é tudo muito diferente, tá? Se eu falar que a esquerda aqui não tem nada a ver com a esquerda brasileira, vocês precisam acreditar em mim. Não tem nada a ver, ok? E eu posso até afirmar que a esquerda de Israel age mais à direita, tá? Sim, a esquerda de Israel ela é mais de direita do que a própria direita do Brasil, que ainda está se encaminhando. Por isso existe tanta divisão na direita do Brasil. Tá entendendo por que eu fiz questão de escrever essa matéria aqui para vocês? Para mim lembrar de tudo isso, tá, gente? Então, por isso tem tanta divisão na direita do Brasil. Na verdade, a direita do Brasil nunca existiu,
Nem existe ainda. Ela está se formando agora e a base dessa direita é quem? É o Bolsonaro. Ele é o cara de direita que está puxando para formar uma verdadeira direita, tá? O Brasil sempre foi de esquerda e sempre teve um viés esquerdista. Infelizmente, essa é a verdade. O único cara que chegou de direita nos últimos, sei lá, 1 milhão de anos aí do Brasil é o Bolsonaro, cara. Eu não lembro de nenhum outro. Sei lá, pode até ser, tirando a época da não vou chamar de ditadura, eu não chamo jamais, eu chamo de governo militar, tá? Tirando a época do governo militar, só teve esquerdista antes e depois e acabou. Então, por isso a tal direita está se dividindo, na verdade está se lapidando, ou seja, se formando ainda, ok? Por isso que tem tanta gente aí mostrando as garrinhas, mostrando que no fundo é esquerdista. A gente pode olhar vários aí, Frota, Joyce Hasselman, um monte de gente aí que enganou todo mundo, MBL, essa porcariada toda aí, né? E muitos outros aí, e agora a gente vê que não, são todos esquerdistas, entendeu? Então vamos voltar para Israel. Notícia de Brasil, vamos aí sim a fundo quando a gente estiver no Brasil, beleza? Ó, voltando a Israel. Gantz vai sim defender Israel com unhas e dentes, pois ele é militar. E além de militar, ele é judeu. E além de judeu, ele é israelense. E além de tudo, ele quer virar um bom político. E com isso, só defendendo muito bem Israel e seu povo, tá? Vejo muitas pessoas falando, Gantz é globalista, Gantz é amigo do Macron, Gantz é de esquerda, Gantz quer destruir Israel, blá blá. Enfim, aí eu pergunto, gente, vocês aí no Brasil nunca tinham ouvido falar em Gantz? Nunca, vocês aí nunca tinham ouvido. Eu estava acompanhando já o Gantz há muito tempo, porque eu sempre passando notícia para vocês, o chefe do comando militar da IDF era o Gantz, então eu já sabia quem era Gantz, não um cara que apareceu do nada. Mas gente, a galera no Brasil nem sabia quem era Gantz. Entendeu? E de repente viraram especialistas em Gantz. Ah, o cara é esquerdista, o cara é... Menos, tá? Aqui nem eu pergunto aqui. Viraram especialistas em Gantz do nada? Ou estão se baseando em alguns canais de direita, entre aspas, tá? Que também estão se lapidando para ver se realmente são de direita ou na verdade não são. E ficam vendendo sensacionalismo para vocês. Quem sabe depois fazer o mesmo que muitos. Quem sabe alguns deles querem entrar para a política, se passando por direitistas e no final são esquerdistas. Eles agem como esquerda, muitas vezes. Alguns desses canais que se dizem de direita agem como esquerda. Alguns visam a política. A gente viu o que aconteceu agora com essa galera que entrou junto com o Bolsonaro, traindo o Bolsonaro, tá? Eu, tá? Marcelo, moro em Israel, sou brasileiro e também sou israelense. Então hoje eu tenho 2 cidadanias, ok? Então tá aqui, ó. Eu defendo Israel até a alma, gente, tá? Mas também defendo, desculpa. Eu defendo Israel até a alma, mas não defendo políticos, nem Netanyahu, nem Gantz, nem ninguém. Eu dou um voto de apoio ao Gantz, tá? Mas eu não defendo o Gantz cegamente. Que se amanhã o Gantz começar a fazer merda, desculpa, eu vou bater nele também. Entendeu? Não se preocupem com isso. Eu não tenho, eu já falei, eu não tenho político de estimação. Eu tenho país de estimação que se chama Brasil em primeiro lugar de tudo. Em segundo lugar, Israel. Tá? Eu tenho país de estimação. Político de estimação não. Tá? Nenhum. Apenas defendo minhas 2 pátrias. Eu até defendia Trump, voltando um pouquinho a falar de Trump, né? Vocês lembram, vocês sabem disso. Mas eu sempre falei, Trump é o cara. Pode procurar nos vídeos aí anteriores. Mesmo assim, vamos ficar de olho. Sempre falei isso. Eu escrevi aqui para mim não lembrar. E vocês podem pesquisar nos vídeos que eu falo de Trump, tal, alguma coisa. Sempre fazer isso. Nos vídeos passados. Sempre falei, podem ver nos vídeos anteriores. Procurem e verão. Eu falo isso sempre. Ou seja, eu sempre falei, cara, Trump é o cara esse, aquilo. Mas vamos sempre ficar de olho. Política é política. Eu sempre falei essas palavras. E agora o Trump tá fazendo o que tá fazendo, tá?
Sim, vocês podem dar voto de confiança para político. Podem e devem. Assim como eu estou dando o meu voto de confiança para o Gantz. Beleza? Mas defender até a alma, às cegas, não, jamais. Jamais, seja lá qual for o político. Tá bom? E muito menos acharem que políticos são deuses. Muitos pensam que políticos são deuses. Muitos pensam que o Netanyahu é um deus. Ele é um político. E, pelo que tudo indica, um político corrupto que tem uma grande chance aí de pegar a cadeia aí, já que tem 3 processos contra ele aí, que algum, principalmente o caso 4.000 é o mais grave, pode dar cadeia, tá? Políticos são, na minha opinião, na verdade é o que é, né? Políticos são empregados do Estado com ótimos salários que têm a obrigação de defender o país e o povo. Só isso. Não são deuses, não são nada. São empregados, tá? Voltando a Israel e Irã. Vai ter guerra agora? Não sei. Eu acredito que não, tá? Tô sendo sincero, eu acredito que agora não. Aí eu vou relembrar vocês. Calma que já tá acabando, tá, gente? Vou relembrar vocês. Vejam todos os meus vídeos passados, principalmente falando de política. Vejam minhas predições e comparem com as tais predições, entre aspas, de outros canais puxados para o sensacionalismo. Vejam quem acertou mais. Sério, tô falando sério. Vejam todos os meus vídeos aí falando de política e vejam de outros. E ele sempre falando, vai iniciar a guerra tá chegando. Eu sempre falando, calma pessoal, não vai ter nenhuma guerra agora. E não teve. E eu volto a falar, não vai ter ainda. Calma, tá? E eu anotei aqui agora também. Calma pessoal, não vai ter nenhuma guerra agora. E não vai ter nenhuma guerra agora. Calma, não vai ter. Tá? Ah, Marcelo, você falou que iria ter uma guerra. Isso é bem importante, presta atenção, gente. Você falou que iria ter uma guerra até as eleições do dia 17. Não teve. Ok, eu falei. Eu falei sim, só que Netanyahu... eu falei sim que Netanyahu iria tentar uma guerra lá... Não, calma aí. Eu pulei aqui. Eu falei que Netanyahu iria tentar uma guerra até as eleições do dia 17. Não teve. Não teve a guerra. Ok, eu falei sim que Netanyahu iria tentar uma guerra até lá, pois existe um dispositivo. Aí sim, o interesse dele seria esse. Existe um dispositivo no Knesset, um artigo, se eu não me engano, é o artigo 9, pesquisem, que em caso de guerra ele pode ativar e se manter no poder por mais 3 meses e assim depois ter mais chance de ganhar as eleições. E você já vai entender o porquê. Mas por que não teve a guerra, Marcelo? Por quê? Você errou, Marcelo. Não teve a guerra. Eu não errei, tá? Simplesmente foi detectado que o que eu já estava falando para vocês na época seria um ataque eleitoreiro visando ganhar as eleições. E ele tentou fazer isso no dia 14, faltando apenas 3 dias para as eleições do dia 17. Ele tentou sim fazer... Ele não fazer um ataque em Gaza, isso aí é normal, mas assim, iniciar uma guerra. Ele declarou que queria iniciar uma guerra. Mas a justiça proibiu o ataque para evitar ele estender o poder no tapetão mais uma vez. Como assim mais uma vez, Marcelo? Falando nisso, vocês sabiam que nas eleições de 2013 ele fez exatamente isso? Pesquisem também, não precisa acreditar em mim, só pesquisar. Viu que a vitória não estava certa lá para 2012, 13? E já naquela época, com muito pouca vantagem, e sim, naquela época, ele já fez uma guerra em Gaza, aquela guerra de 2012, 2013, nas vésperas das eleições. E com isso, travou as eleições, ou seja, ele parou para a propaganda política, para tudo, e os outros candidatos ficam apagados, escondidos, tá? Esquecidos. Então ele travou as eleições
E depois, quando tiveram as eleições, ele acabou ganhando, porque mostrou serviço em Gaza. Então, isso é uma coisa bem comum de Netanyahu fazer. Não é de agora. Ele tentou fazer, só que dessa vez a justiça não deixou Israel entrar em numa guerra, botando o povo em perigo por causa, de novo, de eleições, já sabendo que ele fez isso em 2012 e 2013. Então, para finalizar, mais uma vez a pergunta: vai ter guerra agora com o Irã? Agora eu falo respondendo aqui. Tudo é possível, mas eu acredito que não. Não agora. Não nesse ano e nem provavelmente no ano que vem. Tá? Pelo menos não com o Irã. Talvez com o Hezbollah aqui no norte. Ou o Hezbollah com o Líbano aqui no norte. Ou uma nova guerra em Gaza. Tá? Mas com o Irã, não agora. Eu não acredito. Outra coisa. Finalizando esse assunto, tá? Então, resumindo, eu acredito que não vai ter guerra nenhuma agora. E talvez essa fala ontem do comandante da IDF tenha algum toque político de Netanyahu. Vamos ficar ligado. Ele pode estar querendo assustar. Então, vamos ficar ligado. Tá? E outra coisa eu anotei aqui para vocês não esquecerem. Em primeiro lugar, gente, para você que assistiu o vídeo até o fim, obrigado mesmo, tá? Só tem um recadinho aqui rápido aqui de um próximo vídeo, tá? Mas muito obrigado. E deixe a mensagem aí embaixo. Assistir até o fim. Volta pro Brasil logo, Marcelo. Tá? Deixa essa mensagem que eu sei que você assistiu até o fim, tá? E outra coisa, fiquem ligados, mais tarde ainda hoje, vou soltar um vídeo de alerta de uma coisa que vai acontecer aqui em Israel. Sim, e você vai ficar ligado, você deve ficar ligado aqui no canal. Ativa o seu sininho, tá? E fique ligado nessa notícia que vai vir daqui a poucas horas, que eu vou trazer para vocês, beleza? Desculpa eu ter que escrever esse monte de coisa. Mas de algumas coisas eu precisava falar para vocês, algumas coisas que o pessoal anda vendo muita coisa por aí. E tem muito sensacionalismo por aí. E tem muita política também aqui nessas informações aqui, tá? Muita política também em jogo. Muita estratégia política nessa fala ontem do comandante da IDF. Então, vamos olhar as coisas pelo lado militar, mas também vamos olhar as coisas pelo lado político, tá bom? Gente, então obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se você gostou do vídeo, like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, fica ligado mais tarde. Só vou dar um tempinho para esse vídeo andar um pouquinho, aí eu vou soltar uma notícia aí sobre uma coisa que vai acontecer aqui em Israel e que pode dar algum problema, tá? Pode ocorrer algum problema, tá bom? Fica ligado que vocês vão ficar sabendo aí, porque essa notícia é pra já, tá? Não é pra daqui a meses, é pra já. Então fica ligado nessa notícia, que essa notícia com certeza vai puxar outro vídeo logo depois. Vocês vão entender o que eu tô falando. Ativa o sininho, fica ligado, se inscreve no canal e deixa like. E desculpa, gente, desculpa de verdade o vídeo ter ficado tão longo. Eu não queria fazer um vídeo tão longo, mas perdão, tá? Eu sei que o pessoal não gosta de vídeo tão longo, mas eu precisava botar pra fora essa coisa toda aqui que eu precisava falar pra vocês, lendo tanta bobagem que eu vejo por aí, tanto vídeo aí. Não todos os canais, por favor, não tô generalizando, tem canais aí, ok, tá? Mas tem canais aí que fazem sabe, que... Desculpa aí, gente, mas eu precisava botar minha posição e colocar as minhas predições em dia um pouquinho pra vocês, beleza? Obrigado, gente, forte abraço, então... Mais tarde eu volto aí com vocês aí com mais um RI News e de madrugada provavelmente live, tá bom? Um forte abraço, até a próxima, tamo junto, é nóis. Valeu!